Pessoal, grande amigo meu, Luciano Subirá, é uma honra incrível ter ele aqui com a gente, uma honra incrível. Desde que nós temos uma amizade há muitos anos, mas nos últimos 5 anos ele tem ministrado muito na minha vida, aconselhado bastante, ministrado na nossa igreja muito, e você vê o resultado, né? Deus tem operado através da vida dele profundamente. Ele tem visto a nossa igreja crescer incrivelmente, ele tem visto os milagres, né? Durante a pandemia a nossa igreja triplicou. Então, graças a Deus, mas é muito bom ter amigos ministeriais para a gente caminhar junto. Luciano, muito obrigado por estar aqui. Abre a palavra aqui, ministra a gente, nós estamos prontos para receber a palavra de Deus através da tua vida aí. Eu pedi para ele me apresentar só para eu poder falar alguma coisa na frente dele aqui. Felipe, nesses anos você tem demonstrado não só ser uma pessoa agradável, a gente quer estar junto. Você e a Renê são incríveis, é uma dádiva de Deus para esse lugar. Eu quero, assim dizer, de todo o coração para você e para todo esse povo, isso é só o começo. Deus fará coisas extraordinárias. Eu assim me sinto privilegiado de ter um cara como você como amigo, de verdade. Estou muito honrado de estar com vocês aqui hoje. E eu tenho certeza que será um tempo especial esses dias de visitação de Deus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Então faz a melhor cara de cliente que você puder, ainda que uma parte dela esteja escondida com a máscara, né? E fala para alguém perto de você, fala, isso tudo é só o começo. Tem muito mais por vir. Glória a Deus, glória a Jesus. Bom, abra sua Bíblia comigo no Salmo 56, no verso 8. Eu creio que eu tenho uma palavra que não é apenas uma palavra de instrução, eu creio que eu tenho uma palavra profética. Não apenas para você, mas para esse novo tempo que a igreja vive. Deus está nos chamando a esse lugar de frutificação, de multiplicação e alguns ingredientes que nós precisamos nesse processo. Eu quero falar a respeito de algo muito importante nesse processo. E nós vamos ter como ponto de partida o Salmo 56, 8. Eu perguntei para o Felipe quanto tempo eu tinha para falar. Ele falou, você fica à vontade. Quando é 10 horas o povo levanta, vai embora, mas você fica à vontade. E eu fiquei meio preocupado. Isso vai acontecer. Estou brincando, gente. Achei que vocês iam falar que não, mas ninguém também falou que não. Vou ficar nas 10 horas mesmo. Não deu certo minha tentativa. Salmo 56, 8. Texto de Davi, Salmo de Davi. Diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu quero tomar essa declaração de Davi como o ponto de partida. Quando Davi diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, esse salmo é atribuído a um momento específico onde Davi teria sido preso em Gat, cidade dos filisteus. A Bíblia não registra, né, os detalhes desse episódio. É apenas uma referência histórica do salmo. Mas o fato é que Davi menciona estar sofrendo perseguições. Eu particularmente não creio que Deus precise contar os passos. A Bíblia o apresenta como um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Um Deus presciente, que conhece tudo antes de acontecer. Deus sabe todos os passos que você vai dar na vida. Eu tenho num relógio que meu filho me deu de presente aqui, um contador de passos, para saber se eu dei, se eu fiz o mínimo de movimento para me manter saudável durante o dia. Mas Deus não precisa de um contador de passos. Quando Davi fala disso, particularmente eu acredito que é uma linguagem simbólica, alegórica. Ele estava fugindo de Saul, ele está sendo perseguido, ele está longe de casa, ele está peregrinando em terra estranha. E essa é uma forma de dizer para Deus, o Senhor está atento a cada movimento meu, a cada prova, a cada dificuldade que eu tenho passado. O Senhor não é indiferente a elas. Depois, na sequência, ele fala de Deus guardando ou recolhendo as lágrimas num odre, escrevendo num livro. Particularmente, eu também não creio que haja um odre literal para recolher as lágrimas e nem um livro de registros também de forma literal. Eu acredito que da mesma forma como na primeira declaração, Davi está falando que Deus não é indiferente à nossa dor.
Algo que me chamava a atenção desde a minha adolescência, quando comecei a buscar mais a Deus, é que depois de um tempo de oração ou adoração, quando eu levantava ali, ajoelhado ou prostrado no chão, eu via aquele chão regado de lágrimas. Eu nunca testemunhei um anjo de Deus em recolher uma lágrima dessas e guardá-la num odre. Nunca vi ninguém que tenha testemunhado, porque isso não é necessariamente literal. Mas a pergunta a ser feita é, se a afirmação não é literal, e ela tem um simbolismo, o que é que significa? Eu me lembro que em 1994, entre março ou abril de 1994, eu tive uma conversa com um colega. Então estamos falando aí de pelo menos 27 anos atrás. Eu falei para ele, cara, eu não acho que o que Davi está falando aqui é literal. Mas se é simbólico, eu também não faço ideia do que seja. Aquele homem de Deus, aquele pregador, falou assim para mim, interessante você tocar no assunto, porque um dia desses, faz pouco tempo, eu ouvi um pregador norte-americano falando a respeito exatamente desse versículo. Ele resumiu a mensagem do homem. Eu vou resumir o resumo dele para você, que para mim fez muito sentido. Eu não soube quem era na época, até hoje eu não sei quem é, então não posso nem dar o crédito de quem falou a respeito disso, mas a verdade é que ele me fez lembrar. O odre era a parte da cultura daqueles povos antigos, não só dos judeus, mas dos povos do Oriente. E o que era o odre? O odre era um cantil feito com o couro do animal. Então imagina uma bolsa de couro, aquela bolsa era fechada e lacrada. A verdade é que a Bíblia fala de muitos recipientes onde eles guardavam líquido. Haviam talhas de pedra, havia vasos de barro, mas o odre, ele aparece em toda a Bíblia, uma única menção, uma vez só. O odre contendo água. Há uma única menção, uma vez só na Bíblia, do odre contendo leite. Todas as outras, abundantes e recorrentes passagens, apontam para o odre relacionado com o vinho. Por quê? Porque quando o suco da uva, que era tirado depois da uva ser pisada no lagar, ele era guardado no vinho, no odre, havia um propósito para isso. O suco da uva passaria por uma fermentação. E nesse processo de fermentação, se eles controlassem a quantidade de oxigênio a qual o vinho seria exposto, era mais fácil regular a produção do vinho, que era um processo natural. Então eles colocavam dentro do odre, lacravam a bolsa, e é por isso que você vai ver Jesus falar que não se coloca vinho novo, o suco da uva recém-espremido, dentro de um odre velho. O que era o odre então? O odre era um ambiente de transformação. O que era colocado dentro do odre? O suco da uva, que era o fruto do esmagar das uvas. O que saía depois da fermentação e transformação? Vinho. Salmo 104:5 diz a respeito do vinho que alegra o coração do homem. Na simbologia bíblica, o vinho é não apenas um dos símbolos do Espírito Santo, mas especificamente uma figura de alegria. E o que esse pregador comunicava, em outras palavras, era o seguinte: assim como o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas, nossas lágrimas são fruto do esmagar das aflições da nossa vida. Mas quando a Bíblia fala de Deus colocando as lágrimas no odre, é que existe um ambiente de transformação para as nossas lágrimas. O resultado, o odre remete ao vinho. Deus transforma tristeza em alegria. E essa não é a exegese do texto, no mínimo uma boa ilustração daquilo que a Bíblia fala de uma forma muito clara. Porque nós não podemos dizer com toda certeza o que é que Davi queria comunicar, mas isso faz todo sentido quando você começa a olhar as declarações explícitas da Bíblia. Por exemplo, Jeremias 31:13 diz assim: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Em João 16:20, Jesus diz assim: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Nós servimos a um Deus que transforma tristeza em alegria. Você pode dizer amém? Quando Jesus se levanta para pregar pela primeira vez um sermão público na cidade onde foi criado Nazaré, nós percebemos, a partir das declarações de Jesus, o poder consolador do Evangelho. Foi dado a Jesus o rolo, ou o livro do profeta Isaías, e quando ele abre, ele lê exatamente essa passagem de Isaías 61. O registro está lá em Lucas 4.
Mas o texto que ele leu foi Isaías 61, de 1 a 3. Eu vou resumir aqui o texto. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Normalmente nós falamos do ministério de cura física de Jesus, mas esquecemos que antes de começar a curar os enfermos, ele diz: eu estou aqui para curar os de coração partido, quebrado e ferido, porque ele tem o poder de transformar a condição do nosso íntimo e não só o nosso corpo. Ele segue dizendo: eu vim consolar todos os que choram. Ele não diz que veio consolar alguns, ele não diz que veio consolar só a maioria, ele diz consolar todos os que choram. Ele tem provisão de consolo para todos nós, cada um de nós, sem exceção. E quando ele chega no verso 3 de Isaías 61, ele diz: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E é depois de ler essas palavras que Jesus, diante do povo, diz: hoje se cumpre essa palavra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o cumprimento da profecia, eu sou a provisão de Deus para mudar a condição de tristeza em alegria. Algum tempo depois, no Sermão do Monte, está registrado em Mateus 5,4, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você lê só essa frase de Mateus, eles serão consolados, isso pode sugerir para alguns que ser consolado é só parar de chorar. Mas Lucas capítulo 6, versículo 21, registra a mesma declaração de Jesus com a perspectiva complementar. Lucas disse assim, que Jesus disse o seguinte: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Ou seja, o consolo divino não é só para que você pare de chorar, é para substituir o choro pelo riso, é para trocar a tristeza por alegria. Quem está entendendo, diga amém. É possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126, 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A Bíblia diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, é possível esperar alegria depois da tristeza. Nós temos vivido dias difíceis, pelo menos 1 ano e meio, né? Estamos vendo o globo e o planeta chacoalhado por uma pandemia. Perdas materiais são inúmeras, muitas perdas ou prejuízos familiares. Embora eu discordo de alguns que dizem: pastor, a pandemia trouxe problema para o meu casamento, eu costumo dizer: não, ela só mostrou como estava a coisa. Mas a verdade é que o prejuízo se instalou. O pior de tudo, a perda de gente querida. Muitos de nós perdemos gente próxima. Quem não perdeu gente tão próxima, tem gente próxima que perdeu o outro tão próximo. E a dor desses milhares e milhares estão aí. Mas a verdade é que não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa o que eu e você estejamos enfrentando, o Evangelho continua sendo exatamente o mesmo. Jesus Cristo continua sendo, como diz Hebreus capítulo 13, verso 8, o mesmo ontem, hoje e Ele o será para todo sempre. Eu acredito que nessa hora de retomada a igreja precisa resgatar algumas verdades. Nós precisamos ser vivificados no nosso entendimento. Não adianta mere e simplesmente, quando muitos de nós estamos com o coração ferido, machucado, com tantas dores, com tantas perdas, apenas ouvimos uma palavra sobre multiplicação. Não se trata apenas de fazer isso por obrigação, mas há um combustível sobrenatural que será derramado nos nossos corações. Há uma manifestação de Deus disponível para mim e para você. Então hoje eu não quero apenas falar que Deus transforma a tristeza em alegria. O tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma a tristeza em alegria. Nós precisamos entender essa dinâmica. Nós precisamos entender a revelação bíblica. Nós precisamos entender qual é a mensagem que as Escrituras comunicam. Eu gostaria de construir a linha de raciocínio do que eu vou compartilhar com vocês em cima de 3 fundamentos bem distintos. Em primeiro lugar, eu quero fazer a distinção dos tipos de choro, de lágrima ou de tristeza, porque não dá para dizer que é tudo a mesma coisa. Em segundo lugar, eu quero te ajudar a compreender o processo que Deus utiliza para operar. Em terceiro e último lugar, quero não só te mostrar que assim como há tipos distintos de tristeza, também há tipos distintos de alegria, mas eu quero apresentar a fonte da verdadeira alegria. Então vamos tentar construir juntos. Em primeiro lugar, eu vou destacar aqui os tipos de choro. Em julho do ano passado, quando estávamos ainda no começo da pandemia,
Eu me lembro de uma manhã que eu acordei com um versículo aceso no meu espírito. Estava literalmente assim, queimando dentro de mim. Quando você leu algo no dia anterior, talvez você pense, eu estou só me lembrando. Quando você ouviu alguém falar, quando você leu isso em algum livro, algum lugar, talvez você pense, é só minha memória. Mas eu sei que quando, do nada, entre aspas, Deus traz um versículo com força ao meu coração, essa é a forma que Ele usa para me chamar a atenção, para meditar em algo. Quando eu acordei pela manhã, aquele versículo veio, como diz o mineiro, carrou no meu espírito. Não me largava o dia todo. Era 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Quando o profeta Isaías volta para dizer ao rei Ezequias, ele diz, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi as tuas orações, eu te curarei, ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor. Esse homem tinha recebido um decreto de morte, uma sentença que não era mero diagnóstico médico, era uma palavra do próprio Deus. Mas ele vira para a parede, ele ora, ele chora. E Isaías nem tinha ido longe, agora volta com a palavra de Deus, que não só diz, eu ouvi suas orações. Nós sabemos que Deus ouve nossas orações. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas o homem de Deus vem para dizer, eu vi as tuas lágrimas. E de repente essa frase, eu vi as suas lágrimas, ela me incendiou. Eu ficava pensando, Deus não é indiferente à nossa dor, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, Ele vê as nossas lágrimas. Quando Davi está dizendo, você recolhe as minhas lágrimas no odre, ainda que não seja literal, ele de novo está dizendo, Deus não é indiferente à minha e à sua dor, aquilo que eu e você enfrentamos, aquilo que eu e você passamos. E eu fiquei empolgado com esse versículo, Deus vê as nossas lágrimas. O problema é que no dia seguinte eu acordei com outro versículo, ardendo dentro de mim. E o versículo parecia quase contraditório. Malaquias 2,13 diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. Quando esse versículo veio, eu falei, peraí Deus, ontem o Senhor via as lágrimas. Por que é que hoje o Senhor não está nem aí para as lágrimas? E aquilo não me deixou necessariamente confuso, mas curioso. Por quê? Porque a Bíblia não se contradiz. Eu gosto de dizer que diante de qualquer aparente contradição, o que você tem é só um desafio de interpretação. Porque a Bíblia explica a Bíblia e ela não se contradiz. Eu comecei a pensar naquilo. Eu sabia que Deus estava propondo uma espécie de enigma. É como se ele estivesse me dizendo, monta o quebra-cabeça, resolva essa equação. Eu comecei a pensar, a meditar naquilo. Eu gastei alguns dias. Eu lembro que eu saí com a família de viagem para uma série de eventos, já estávamos na fase ou só do online ou do evento híbrido, várias gravações, e todos aqueles dias por onde eu passava, eu dizia, ei gente, alguém pode explicar como que nós lidamos com isso? Paramos da ida na casa do meu pastor, um homem de Deus que eu respeito. Eu lembro que quando fizemos um culto com as nossas famílias, ele falou, Luciano, você quer compartilhar uma palavra? Eu falei, não, compartilhe o senhor, eu quero compartilhar uma dúvida. E eu dizia, alguém pode me ajudar a entender se Deus vê a lágrima ou se ele não está nem aí para a lágrima? Todo mundo dizia, nunca pensamos nisso. Eu acredito que se passaram mais ou menos uns 10 dias. Eu me lembro do dia que nós estávamos voltando para casa. Trecho de São Paulo a Curitiba é mais ou menos a mesma distância que de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, umas 4 horas, a 5 horas de viagem. Eu me lembro que eu já estava perto do Paraná, 3/4 da viagem ao estado de São Paulo e 1/4 no final da viagem ao Paraná, eu estava perto da divisa. E de repente eu lembro que eu falei para minha esposa, você se importa em assumir o volante e dirigir? E minha mulher me perguntou, você está cansado? Eu falei, amor, eu não canso nunca. Mas está baixando um download de banda larga, eu falei para ela. Eu falei, eu não posso perder essas informações. E eu lembro que nós só trocamos, ela subiu o volante, eu puxei, né, o computador, eu comecei a escrever que nem um doido do lado do passageiro. Como era sábado, dia seguinte, domingo, dia de culto, a mulher falou, pelo jeito temos a mensagem de amanhã. Eu falei, de amanhã não, do mês inteiro. Quando eu falei isso, ela falou, não vai dizer que é o assunto das lágrimas. Eu falei, o próprio. No dia seguinte, cheguei na nossa igreja e falei, gente, esse mês vou pregar uma série. Eu brincando, falei para eles, vai ser a teologia das lágrimas. E durante 4 domingos, eu compartilhei a respeito daquilo. Mas por que eu estou tocando um assunto? Porque, de repente, naquele momento, Deus abriu os meus olhos e eu comecei a entender a diferença. Quando Deus diz, eu vi as suas lágrimas, Ele está falando de um tipo de lágrima. Quando Deus diz, eu não ouço as suas lágrimas, Ele está falando de outro tipo. Como sabemos disso? Bom, em primeiro lugar,
Segundo aos Coríntios 7:10, Paulo mostra que há tipos distintos de tristeza. E diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Não dá para dizer que é tudo igual. E aqui, em Malaquias 2:13, nós temos um contexto. Qual é o contexto? Logo depois de Deus dizer: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemido, com lágrimas, eu não vos ouço. O versículo seguinte, Malaquias 2:14, começa com uma pergunta. E vocês dizem: por quê? E Deus responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você quebrou a aliança que você tinha comigo e com a sua esposa. Você está em pecado, você não se arrependeu, e você acha que simplesmente porque chorou, tudo vai mudar. E é verdade que, por um lado, nós podemos dizer que Deus enxerga as lágrimas, e Ele está disposto a intervir. Por outro, nós não podemos achar que as lágrimas por si mesmas seja algo místico. E um irmão falou para mim: pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei: você está louco, rapaz? A Bíblia não diz isso, não. Ele olhou para mim e falou: diz não? Eu falei: diz não. Aí ele falou assim: mas bem que podia dizer. E até hoje eu estou tentando entender se era sério ou brincadeira. Mas a verdade é que com Deus não funciona esse negócio de quem não chora não mama. Algo que todos nós precisamos entender é que a dor, a tristeza, o sofrimento, tudo isso entrou no mundo por uma porta aberta que se chama pecado. Seria muita ingenuidade acreditar que em pecado, sem arrependimento, só porque nós choramos, Deus simplesmente vai estalar o dedo e mudar tudo. O que nós precisamos entender é que é uma dinâmica na Bíblia, que quando fala de pecado sem arrependimento, não há intervenção divina. Graças a Deus que com arrependimento é outra história, mas sem arrependimento não há intervenção. Olha o que diz Gênesis capítulo 27, verso 38. A Bíblia diz assim: e levantando Esaú a voz, chorou. Quando ele descobre que seu pai Isaque abençoou Jacó, seu irmão, e não a ele levanta a voz e chora. O livro de Gênesis só conta, só dá informação, não explica nada. Quem explica esse episódio é o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12 diz no verso 16 que nós não podemos ser devassos ou profanos como foi Esaú. A Bíblia diz que por um prato de lentilhas vendeu seu direito de primogenitura. E aí no verso seguinte, o 17, Hebreus 12, a Bíblia diz: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Teve choro, mas não teve arrependimento. Não há intervenção de Deus. A questão não é se Deus está vendo ou ignorando as lágrimas, é qual choro chama a atenção de Deus, qual choro Deus ignora. O choro de Isaías não era simplesmente um ato de se conformar com o problema, com a dor, com a derrota, mas era uma declaração para Deus de insuficiência, mas um reconhecimento da suficiência de Deus, daquele que pode mudar as circunstâncias. O choro dele era não apenas o derramar de um coração que vivia para honrar a Deus, mas uma linguagem de fé. Esse choro normalmente chama atenção. Mas algumas pessoas às vezes estão chorando a perda só no que diz respeito à consequência e não na essência. Quando Saul recebe uma palavra profética de que o reino seria tirado, a hora que Samuel vai sair, ele agarra o profeta e diz: você não vai a lugar nenhum, me honra diante do povo. Você não vê um sinal de arrependimento de Saul diante de Deus. Ele simplesmente só quer manter a média. Quando Davi pecou, o Salmo 51 foi escrito, justamente no momento de arrependimento, depois do seu pecado. No verso 4 ele diz: contra ti, e contra ti somente eu pequei. Você não vê Davi tão preocupado com o reino, pelo contrário. Quando Absalão se levanta contra ele numa revolta, a Bíblia diz que Davi deixa o palácio, abandona Jerusalém. Ele dá, falando a linguagem de hoje, um perdido no reino. Se não é os seus homens lutarem por ele, ele mesmo nem queria lutar. Mas sabe qual era o desespero de Davi? Ele diz no mesmo Salmo 51, não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Davi não estava chorando a consequência do pecado, ele estava chorando a essência, a desconexão com Deus. Ele estava dizendo: eu não posso te perder, o Senhor é tudo para mim. Há uma diferença enorme entre um tipo de atitude e outro. É por isso que Davi pode dizer que é um coração quebrantado, Deus não contrito. Mas é por isso que a Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus. Quem está entendendo a diferença, diga amém. Então eu acho que esse é o ponto de partida para a nossa construção, separar os tipos de choro.
Mas agora, em segundo lugar, vamos falar sobre compreender o processo. Salmo 30 diz no verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, logo no início da nossa igreja em Curitiba, fizemos um evento. Um pastor muito amigo, muito querido, que eu amo, respeito, gosto demais, né, de receber de Deus através dele, pastor Marcelo Jamal, estava pregando no nosso evento. Eu lembro do momento onde ele dá o que eu chamo de um desvio profético. Ele tem uma linha de raciocínio que normalmente ele não muda, mas ele saiu totalmente do assunto e falou: eu preciso falar uma coisa aqui, eu já volto lá. E ele cita o Salmo 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu lembro dele dizendo para o povo: o choro tem prazo de validade. Note que eu não estou aqui para dizer que você não pode chorar. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Até que esse dia chegue, nós vamos ter que lidar com as lágrimas. Mas o que eu e você precisamos entender é que na vida do crente, o choro não pode ser ato contínuo. Quem está entendendo, diga amém. E quando ele diz o choro tem prazo de validade, ele para e diz: gente, será que essa declaração de Davi é literal? Ele diz: porque se esse salmo fosse literal, ninguém ia chorar por mais do que, no máximo, 24 horas. Cada vez que amanheceu, está tudo resolvido. Só que a Bíblia fala de gente que chorou por muitos dias. E diz: então, como é que fica essa equação? Aí, nesse momento, ele diz: particularmente, eu não creio que a afirmação seja literal. Ele falou: eu creio que ela é simbólica. Ele falou: qual é o simbolismo da noite? Fala de trevas, escuridão. E o amanhecer, a chegada da luz. Qual o significado de luz na Bíblia? Luz fala de revelação. Trevas fala de ignorância. O que ele estava dizendo é que o choro prevalece no ambiente de ignorância, mas a alegria pode entrar no ambiente onde há revelação da palavra. Aliás, é isso que Paulo disse aos Efésios. Quando ele ora por espírito de sabedoria e de revelação, ele diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas quando ele fala dos gentios separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, ele diz: entenebrecidos no entendimento. Entendimento em trevas. Trevas e ignorância. Luz, revelação. Eu lembro que naquele momento, quando ele fala isso, eu sentado ali olhando ele pregar, digo: uau, nunca tinha pensado uma coisa dessa. Eu ainda estou ali no uau. Ele para, olha para mim e diz: o que eu falei agora, eu falei como profeta. Ele aponta o dedo e diz para mim: você é um mestre. Você vai escrever um livro inteiro a respeito desse assunto. O irmão do lado: glória a Deus. Minha vontade de dizer glória a Deus, porque não é você. Eu ficava pensando: vou escrever o quê? Eu dizia comigo mesmo: não sabia nesse negócio que você está falando. Agora, porque você me contou isso, eu tenho que escrever um livro inteiro que eu não sei do quê. Eu esqueci completamente aquilo. 15 anos depois, na verdade, ainda não tinha completado os 15, quando eu terminei de escrever, 14 anos depois, quando eu terminei de escrever o livro, o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você comece a levar luz e dissipar as trevas na vida de muitas pessoas. Preste atenção, a palavra de Deus tem o poder de trazer um nível de compreensão que provoca mudanças, não apenas no nosso ambiente ou circunstâncias, mas na nossa condição interior. Deus tem um processo que começa com a chegada da sua palavra. Muitas vezes a palavra inspira a fé de alguém para mudar as circunstâncias. Foi o que aconteceu com Ezequias. Não necessariamente a declaração de Isaías, mas o que Deus vinha falando ao longo do tempo. O coração dele se volta para Deus em fé. E nós vemos na Bíblia gente que chorou diante de Deus e viu sua circunstância mudada. 1 Samuel capítulo 1 fala de Ana, a mãe do profeta Samuel. Uma mulher estéril, não podia ter filhos. Ela está chorando diante de Deus. E me parece que isso não era tão comum, porque Eli a teve por embriagada, mas ela sai de lá com o que nós podemos chamar de uma palavra profética. O homem de Deus disse: que Deus te conceda a petição que fizeste, e aquela história mudou. Aliás, deixa eu dizer, Deus continua mudando esse tipo de história. Ontem eu estava pregando em Porto Alegre, no final de um dos cultos, um casal me procura com a filha no colo e diz: pastor, o senhor provavelmente não vai lembrar da gente, nem se a gente tirar a máscara. Mas eles disseram: há um tempo atrás, nós estávamos no aeroporto de Congonhas, vimos o senhor tomando um café e paramos para dar oi. E o senhor do nada olha e faz uma pergunta se nós tínhamos filhos. Ela disse: nós respondemos que já estávamos por muitos anos tentando,
nunca conseguimos nada e que a gente praticamente tinha desistido. E o Senhor olhou para nós e perguntou, mas Deus deu um não? Ou vocês só não ouviram o sim? Eu disse, não, Deus nunca falou não, só não ouvimos o sim. Eu falei, vamos tentar mais uma? E ela disse, o Senhor impôs as mãos e orou conosco. E ela disse, o milagre aconteceu, nós queremos te apresentar a Zoe, a nossa filha que nasceu depois daquela oração do aeroporto. Quando eu entrei aqui hoje, o Espírito Santo me disse, conte isso. Espere que o mesmo tipo de milagre aconteça essa noite com gente que está nesse lugar. Eu quero te dizer, Deus ainda ouve e atende orações e ainda continua mudando circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. 1 Samuel, no capítulo 30, a Bíblia fala que Davi e os seus homens chegam à cidade de Ziclag. Eles descobrem que a cidade foi queimada, destruída, mulheres e filhos tinham sido levados cativos pelos amalequitas. 1 Samuel 34 diz que Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. Tem gente que para de chorar porque foi consolado. Esses homens pararam de chorar porque não aguentava continuar chorando. Só que a situação começa a piorar. Aqueles homens começam a olhar para Davi e falar em apedrejá-lo. Eu brinco, quando eu falo com os pastores, eu digo, se prepare, porque a culpa sempre é do líder. É tudo certo, a glória é do time inteiro. Se der errado, a culpa é do líder. E quando começaram a falar em apedrejar Davi, que ele viu que a situação poderia ficar pior ainda. 1 Samuel 36 diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ao que eu e você precisamos entender a importância de não apenas chorar, mas de nos fortalecermos no Senhor. Nós temos o direito de chorar. Tem circunstâncias que doem e nós temos o direito, eu vou repetir, de chorar. Mas o choro na vida do crente não deve ser ato contínuo. E quando Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, ele vai consultar o Senhor e ele faz duas perguntas. Mas o interessante é que Deus dá três respostas. Primeira pergunta, Senhor, eu devo perseguir os amalequitas? E Deus responde, a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, uma versão moderna, mais descolada, diz que Deus fala para Davi, vai que é tua. A segunda pergunta de Davi, vou alcançá-los? Estavam 3 dias na frente o inimigo. O Senhor diz, vocês vão alcançá-los. E a terceira resposta da pergunta que Davi não fez, eu particularmente acho, minha opinião, não posso provar isso. Davi não teve coragem de fazer a pergunta, porque ele tinha medo. Deus se antecipa e diz, e a tudo e a todos recuperará. Deus estava dizendo, não é uma missão de vingança, é uma missão de restituição. Deus ainda muda as circunstâncias, quem está entendendo, diga amém. Mas agora me olhe e me ouça com atenção. As mudanças que o nosso choro diante de Deus produz não são só nas circunstâncias do lado de fora. Muitas vezes a mudança vai acontecer do lado de dentro, não do lado de fora. Algumas vezes Deus muda as circunstâncias, outras vezes Ele nos muda em meio às circunstâncias. E nós não podemos negar esse outro lado. Se pregarmos uma mensagem de que toda vez choramos, Deus mudou a circunstância, ela não é completa, ela não é coerente com a Bíblia. Eu quero te dar um exemplo que para mim é muito claro, importante e é muito forte na Bíblia. Envolve uma situação que diz respeito ao próprio Senhor Jesus. Ao longo do meu ministério, uma pergunta que me fizeram muito foi, pastor, quando Jesus no Getsemane diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o que é que significa passar o cálice? Eu sempre digo às pessoas, olha, no próprio ensino de Jesus, cálice fala de sofrimento, como Jesus está nos momentos que antecedem a sua morte. Ele, como homem, está assustado diante do que vai passar. Ele está dizendo para Deus mais ou menos assim, se tiver um plano B, se der para evitar a morte. Outro dia um cara falou, um absurdo o senhor fazer uma interpretação dessa. Eu falei, não sou eu, é a Bíblia que diz isso. Olha o que diz o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 até o 9. Diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, aqui não está enfatizando só o tempo que ele viveu na terra, mas a sua humanidade. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então, observe orações e lágrimas, e aqui a quem o podia livrar da morte, porque esse é o assunto. O texto diz, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus não mudou a circunstância. A certo, Jesus dizia, mas seja feita não a minha, e sim a sua vontade. Deus olhou para ele e disse, vai para a cruz, meu filho. Não vou mudar a circunstância. Mas a Bíblia diz que ele tanto foi aperfeiçoado, como aprendeu a obediência. Eu lembro que a primeira vez que eu prestei atenção nesse versículo, na minha adolescência, eu fiquei em choque, falei, como que aprendeu a obediência? Fui falar com meu pai, homem de Deus, estudava a Bíblia, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Meu filho, não tem nada de errado na Bíblia. Eu falei, mas esse texto está estranho. Ele dizia, por quê? Eu falei, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. A definição do pecado é obediência e transgressão da lei. Como é que está dizendo que agora, na hora de morrer, é que ele aprende a obediência? Meu pai olha para mim e diz, a Bíblia não diz que ele aprendeu do zero. A Bíblia não diz que ele aprendeu o primeiro nível da obediência. Meu pai olha para mim e diz, ele aprendeu o último nível da obediência. Quem explica isso para nós é Paulo escrevendo aos Filipenses. Subsistindo na forma de Deus. Não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se aferrar, se prender, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa frase, obediente até a morte, fala do último nível, do mais profundo nível de obediência, que agora ele está aprendendo. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. O que é que significa? Que nem sempre Deus vai mudar a circunstância do lado de fora. Às vezes Deus vai usar a circunstância para nos mudar, para nos aperfeiçoar. Mas já descobri tanto na Bíblia como na experiência, que às vezes aquela circunstância que Deus não mudou, que Ele usou para nos mudar, lá na frente Ele pode mudar a circunstância também. A verdade é que não é só uma coisa ou outra, Deus faz tanto uma como outra, às vezes Ele pode até fazer as duas. Mas o que eu e você precisamos aprender é que, embora haja uma alegria circunstancial, que é quando Deus muda a circunstância. Por exemplo, quando Jesus diz em João 16:20, eu citei antes, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus estava falando da sua morte. Então ele está dizendo, vai ter uma circunstância que vai entristecer vocês. Mas sabe o que Jesus estava dizendo? A circunstância vai mudar em 3 dias. E quando mudar a circunstância e eu tiver ressuscitado, vocês não têm mais motivo para ficar tristes, vocês vão se alegrar. A tristeza se transformará em alegria. Há momentos onde a gente vê isso na Bíblia. Eu citei o Salmo 126, que fala dos que saem, chorando enquanto semeiam e colhem com lágrimas. E logo no início desse Salmo, verso 1 e 2 do 126, diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Muitas vezes, ao mudar a circunstância, Deus vai tirar aquilo que nos entristecia por algo que nos alegra. Mas essa não é a única forma de Deus trazer alegria. Deus pode nos encher de alegria independentemente das circunstâncias. Você perdeu uma boa chance de gritar um amém mais alto aí. Vamos dizer de novo, Deus pode nos encher de alegria independentemente das circunstâncias. Cântico profético de Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19, diz ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado na malhada, que nos currais não haja gado, numa época onde tudo dependia da agropecuária. É como se hoje em dia alguém dissesse ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, ou como dizia a geração dos meus pais, que tudo vá para o beleléu. O profeta diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos meus lugares altos. Abacuque está dizendo, e daí que o mundo está desmoronando, eu vou me alegrar no Senhor. Essa é a declaração de Paulo aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele não diz para eu e você botar um sorriso no rosto só quando as coisas estão bem. Nós temos uma outra fonte de alegria. Isso é o meu tópico final. Assim como há tipos distintos de alegria, de tristeza, também há tipos distintos de alegria. Em João 15:11, Jesus diz, eu tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. Observe a frase, minha alegria esteja em vocês. E ele diz, e a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo, tem a minha alegria e tem a de vocês. O que significa isso? Que é uma alegria espiritual, mas que há alegrias naturais. Exemplo disso,
Quando Deus criou e estabeleceu Adão no Éden, e Adão ainda não tinha pecado, está em perfeita comunhão com Deus, está tudo certo e maravilhoso. Deus olha para Adão e a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só. Só ali não era apenas sozinho, sem um semelhante, mas solitário. E ainda que Adão tivesse plenamente, espiritualmente falando, preenchido, Deus olha para ele e diz, cara, eu quero te dar outras alegrias. E ali que surge o grande projeto divino do casamento. Deus abençoou Adão com uma esposa. Deus nunca teve problema que eu e você tivéssemos outras alegrias, desde que elas não concorram ou não substituam a alegria de Deus. Deus olha para o homem e diz, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos daquela, vão separar vocês de mim. De novo, estamos falando de outro tipo de alegria. Eu não sei se eu estou defendendo o time dos amantes da gastronomia, mais bonito falar assim do que os gordinhos. Mas Deus podia ter feito uma única fruta de uma árvore, uma fruta que tivesse uma cor só, um cheiro só, um gosto só, e tivesse todos os nutrientes que a gente precisa. Mas não, Ele diversificou. Tem todo tipo de cor, todo tipo de cheiro, todo tipo de gosto, frutas sazonais que vem estação, e você fica esperando voltar àquela estação. Deus está dizendo, eu quero dar outras alegrias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em setembro do ano passado, Kelly, minha esposa e eu tivemos o privilégio de entrar numa nova fase da vida, que minha mulher chama de avolescência. Nos tornamos avós. Pensa numa coisa boa. Sexta-feira que vem agora, minha neta vai fazer 1 aninho. Nós ficamos assim, completamente abobados. Mandei fazer uma camiseta, você não manda em mim, você não é minha neta. Só para falar para os outros, porque ela manda na gente. Um olharzinho, assim, ó. Mas o que eu descobri que essa é uma alegria natural. E qualquer avô não crente, ímpio, que não tema Deus, também fica feliz quando tem uma neta. Ainda que ele não tenha consciência de bênção geracional que a gente tenha, ele vai ter alegria. Porque algumas alegrias são naturais, é por isso que Jesus está falando. Eu tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Então, somente então, dessa única maneira, a alegria de vocês será completa. O que Jesus está dizendo é que, embora haja alegrias naturais, elas nunca vão nos completar. A única alegria que nos preenche, que satisfaz, que de fato é plena e completa, é a alegria que procede dele. Então isso precisa nos fazer entender uma verdade. Gente, nas últimas décadas, parece que o Evangelho vem sofrendo algumas mutações. Eu tenho chamado isso de um Evangelho transgênico. Nós saímos de um extremo onde a igreja não acreditava em milagre, intervenção de Deus, não falava sobre isso. Todo mundo se conformava com qualquer situação e começamos a entender, Deus pode agir, Deus pode mover. Mas nós começamos a migrar para um extremo onde parece que Deus tem que fazer o tempo todo, tudo que a gente quer, senão a gente fica emburrado. E aí nós começamos a encontrar um monte de crente que é tipo a mulher de Jó. Se ele não fizer o que eu quero, se ele não estiver dando o que eu quero, então a gente diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Irmão, há algo extraordinário quando Deus intervém e ao mudar a circunstância Ele nos alegra. Mas essa não é a única forma, e te digo, nem a melhor, nem a mais poderosa de trazer e promover alegria. Algo que eu e você precisamos entender é que existem tipos distintos de alegria. Tem alegrias naturais, tem o que eu vou chamar da falsa e temporária alegria do pecado. Eu chamo de falso porque é um engano. Temporário, porque dura pouco tempo. Mas se na hora de fazer o que é errado não tivesse nenhum tipo de alegria, ninguém fazia. O problema é o dano depois que nos desconecta de Deus. Eu lembro que eu estava pregando essa série de mensagens no ano passado. Depois de vários domingos falando, eu cheguei no último e falei, hoje eu vou pregar outra mensagem, quando Deus manda converter a alegria em tristeza. Alguém falou, não pastor, o senhor errou, tristeza é alegria. Eu falei, não. Hoje vou falar de quando Deus manda converter a alegria em tristeza. Todo mundo ficou me olhando o quê? Falei, Tiago capítulo 4. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. E todo mundo falou, vai dizer tudo que falou os outros domingos. Falei, de novo a Bíblia não se contradiz. Já começando, purificai as mãos, pecadores. Quando tem pecado, nós precisamos entender que o que está ali é a falsa temporária alegria que nos desconecta da verdadeira. Ele está dizendo, o único jeito de vocês terem alegria
não é enquanto estão no pecado. Pega a falsa alegria do pecado, converte na tristeza segundo Deus, que está ligado ao arrependimento. E aí quando você chegar aqui, aí sim, Deus vai converter essa tristeza do arrependimento na verdadeira alegria que procede dele e ele nos preenche. Gente, é uma alegria sobrenatural. Olha o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, no verso 11. Ele diz: digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente fala sério, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu e você não dependemos de boas circunstâncias para determinar o nosso ânimo. Eu e você não dependemos apenas de coisas favoráveis à nossa volta para poder ter um sorriso no rosto ou para ter alegria no coração. Agora, isso não é automático. Quando Paulo diz eu aprendi, ele está dizendo não é só porque você veio à frente no apelo, ergueu a mão, entregou a vida a Jesus, que agora automaticamente está rindo à toa. É o que se aprende, é maturidade, é fruto de entendimento, de crescimento. Tiago capítulo 1, verso 2 diz: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Eu imagino um novo convertido dizendo: está maluco, Tiago? Diz: não, a prova da vossa fé produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Como eu disse, nem sempre Deus muda as circunstâncias, às vezes Ele usa as circunstâncias para nos mudar, mas Ele está dizendo: mantenha-se alegre, mantenha-se feliz. Quando Paulo estava pregando na cidade de Filipos, para esses mesmos filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, que agora ele diz: aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele e Silas são presos, açoitados, colocados na cadeia. E a Bíblia diz lá pela meia-noite, hoje muitos de nós não fomos dormir, mas naquela época era metade da noite mesmo. A Bíblia diz que eles não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Tiago diz lá no capítulo 5, no verso 13, 14, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Eu acho que a hora que doía as costas, eles pensavam aflito, orava. Mas a hora que lembrava que Deus é bom, independente das circunstâncias, contente, vamos cantar louvores. Esses caras não se dobravam diante de circunstância nenhuma. Meu amigo, esse camarada está dizendo: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É o que a moçada de hoje chamaria um monstro da fé. O camarada vivia conectado numa outra fonte. Olha o que ele diz no verso seguinte, Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo, se aprendeu o segredo, fala logo. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pensa na ideia de tudo posso como fosse posso realizar, posso fazer. Não, ele está dizendo eu posso aguentar. E diz: não importa se a dificuldade bateu na porta, não importa se a aflição chegou, não importa se tem dor do lado de fora, se tem circunstância difícil. Ele diz: minha força não vem das circunstâncias, minhas forças vêm de Deus. Há um Deus que me fortalece, e Ele não deixa que o sorriso saia do meu rosto, nem a alegria do meu coração. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Davi, no Salmo 16, diz no verso 8: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele não está dizendo porque eu não vou ter problema, não serei abalado. Ele diz: mas tendo o Senhor comigo, não serei abalado. Então na sequência ele diz no verso 9: por isso meu coração se alegra, meu espírito exulta. E aí quando chega no verso 11 ele diz: na tua presença a plenitude de alegria. Assim como Jesus disse: se a minha alegria estiver na de vocês, a de vocês é completa. A Bíblia está dizendo: a plenitude de alegria procede de Deus. Sabe, eu não estou aqui dizendo que Deus não vai mudar as circunstâncias. Eu creio que nessa noite, ainda hoje, nós vamos ter gente testemunhando que houve intervenção de cura, que houve restauração familiar, que houve provisão sendo liberada. Mas a verdade é que, independente disso acontecer ou não, eu e você podemos ser visitados de uma forma sobrenatural. E não importa o que esteja acontecendo, há uma fonte de alegria espiritual, sobrenatural que nos toca. Quando nós entendemos isso, o jogo muda. Atos 5,41 mostra que os apóstolos, depois de terem sido presos, ameaçados, a Bíblia diz: eles se retiraram do sinédrio muito alegres,
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Meu irmão, fica olhando para os crentes Nutella de hoje, que não tem nada a ver com esses raízes do começo. Qualquer coisa que acontece já estão bicudos, chorosos, não quer cultuar, não quer saber de Deus, estão se distanciando. Meu querido, eu e você precisamos conectar a fonte e nos manter conectados nela. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, há uma relação na Bíblia entre a alegria e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Para mim, esse é o ponto alto. Quando falamos não só da verdadeira alegria, mas da alegria sobrenatural. A gente declara ser parte de um povo pentecostal, carismático, que acredita no mover do Espírito. Mas parece que nós estamos limitando o mover do Espírito apenas a produzir alguns tipos de milagres, intervenções, e outras coisas não. O que é que a Bíblia fala da relação entre a pessoa do Espírito Santo e a alegria? Atos 13, 52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Romanos 14, 17 nos diz o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo diz assim: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Diga alegria, diga comigo, alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Nossa alegria não é apenas quando deixamos de enfrentar dificuldades, é apesar das dificuldades, e quando Deus as muda também. Mas talvez o texto que mais me empolgue quando eu falo da ação e da obra do Espírito Santo, produzindo esse resultado sobrenatural de alegria, é Hebreus capítulo 1, versículo 9, que diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Óleo de alegria foi a mesma frase que Jesus leu no livro do profeta Isaías, quando ele diz: eu vim pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza. Ele diz: óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Há um óleo, há uma unção de alegria. Quando ainda era solteiro e morava na casa dos meus pais, estou falando de pelo menos 30 anos atrás, eu lembro de uma situação que eu passei que me trouxe muito desgosto, muito desconforto. Acredito que hoje, 30 anos depois, uma maturidade não só espiritual, mas da vida, eu talvez não tivesse dado tanto valor ao problema, mas estava vivendo aquela fase final da adolescência, entrando na juventude, onde tudo é dramático. Eu estava devastado por dentro. Eu lembro que eu fui ter um tempo que eu não chamei nem de oração, era de choração. Era só para reclamar com Deus. Por que é que as coisas dão ruim? Por que é que Ele não está vendo? Por que é que Ele não está fazendo nada? O problema, ou na verdade a solução, eu fiquei tempo demais no lugar da oração. Em algum momento, alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória. E eu me lembro até hoje, eu na sala da casa dos meus pais, a glória de Deus encheu aquele lugar. Foi uma experiência extraordinária. Em vez de, no momento que eu fui cheio do Espírito Santo, apenas orar em línguas, como sempre acontecia, eu fui tomado de uma inexplicável alegria. Mas era um gozo tão profundo e extraordinário. Na verdade, aquilo me atropelou. Quando eu vi, eu rolava no chão rindo, e doer a barriga, parece que eu explodi de tanto que eu ria. Mas não é como quando você só ri de algo engraçado. Era uma alegria incontrolável. Um dia alguém falou: pastor, tenta explicar como foi. Eu falei: olha, a única coisa que chega perto de eu tentar conseguir explicar, quando eu era ainda adolescente, acho que pré-adolescente, fui uma vez para a praia, no litoral paulista, com um primo meu, acho que era em Caraguatatuba ou Ubatuba, uma das duas. Quando os amigos do meu primo souberam que eu só tinha ido à praia, aquelas de onda pequena, quando criança, que aquilo era praticamente novidade, que o mar estava de ressaca, ondas de quase 2 metros de altura. O amigo do meu primo olha para ele e diz: vamos batizar o seu primo?
e batia os dedos, não tem nada a ver com o nosso. Eu vi aquele monte de gente pegando no braço, um monte de gente pegando no outro, na perna. Eu não tinha como escapar, me carregaram. Me levaram para o lugar da arrebentação da onda, daquela onda alta e violenta. Quando a onda bateu em cima, eles me largaram. Eu não tinha noção da força da água. Eu saí rolando naquela areia. Quando eu tentava levantar, vinha outra onda, porque a água que me empurrava me puxava. E aí era só respirar e rolava de novo. Levou um tempão para eu sair daquilo. Aquilo foi quase traumático. Esse dia na sala da casa dos meus pais, não foi traumático, foi maravilhoso. Era como se uma onda de glória me derrubasse. Quando eu tentava levantar, outra me pegava. E outra me pegava. E a partir daquele dia, como nunca, me fez sentido a expressão óleo e alegria. Quando eu levantei do chão, a circunstância era a mesma. Ela não tinha mudado. Eu era outra pessoa. Aquilo não abatia mais, aquilo não me abatia mais. Eu olhava para a circunstância, eu tinha vontade de zombar dela. Eu entendi, eu não preciso de mais nada. Há um Deus que me fortalece de forma sobrenatural. Por isso Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Eu creio que minha missão aqui essa noite não é apenas trazer orientação. E nem só trazer consolo. Ouça o que eu vou dizer. Uma nova estação de multiplicação e frutificação está chegando. Mas eu e você não podemos nos lançar nisso apenas no senso de obrigação. Nós precisamos de um combustível sobrenatural. Esse combustível é tanto o poder que nos capacita, que nos dá habilidade, como também algo que nos torna imparáveis. Não importa o que os apóstolos e a igreja no início enfrentavam em termos de oposição, de dificuldade, de perseguição, eles tinham alegria sobrenatural. Eu tenho visto gente que construiu um negócio de anos, de repente 1 ano e meio de pandemia viu tudo desmoronar. Mas essas pessoas estão agindo como se não tivesse mais motivo para se alegrar na vida. Eu não quero diminuir a sua perda ou a dor dela. Eu quero te dizer, você achar que não há motivo mais para se alegrar na vida, é um grande engano. Tem gente sendo fiel a Deus e ao seu cônjuge, e depois descobrindo um cônjuge, que de uma hora para outra pirou o cabeção, se rebelou contra Deus, foi infiel. Eu não estou deixando de dizer que nós valorizamos o casamento. Mas mesmo quem vive uma situação como essa não pode agir como se tudo tivesse acabado. Até porque a circunstância também pode mudar. Mas mesmo ou independente dela mudar ou não, há uma fonte de alegria maior do que qualquer situação. Eu não estou dizendo que quando perdemos pessoas, como aconteceu na pandemia, que nós não vamos viver um luto ou choro. Não é isso que eu estou falando. O luto tem que ser vivido, ele não pode ser negado. Mais ou menos uma semana, um grande amigo meu, mestre de Bíblia que eu amo e respeito, morreu com complicações do Covid aos 38 anos de idade. Eu chorei de forma doída. Quando eu vejo a esposa dele, permaneceu viúva com uma criança de 11 meses, e levantar e dizer, minha vida está devastada, mas há um Deus que me sustenta. Mesmo entendendo a dor daquela irmã, eu digo, ainda existe gente vivendo o Evangelho como ele deve ser vivido. Preste atenção, um dia tudo isso vai mudar. Porque quando o pecado entrou, ele trouxe dor e desgraça. Mas quando a obra da redenção terminar, junto com o pecado será erradicado tudo aquilo que entrou com ele. Isaías, 700 anos antes de Cristo, diz, está em Isaías 25:8, tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Apocalipse 7:17 diz, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Um dia, nós não vamos ser apenas consolados. Um dia, a dor e a tristeza será erradicada do nosso meio. Mas até que esse dia chegue, não chegou ainda, nós ainda vamos lidar com o choro.
É por isso que a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. A Bíblia não está dizendo só que tem um tipo de gente que só se alegra e um tipo de gente que só chora. Não é isso. Às vezes a gente alterna de um para o outro rápido. Eu falei que em setembro do ano passado a gente ficou feliz que só lá em casa, porque nos tornamos avós. Foi muita festa. Mas num período de 10 dias, meu sogro, o pai da minha esposa, faleceu. E nós vivemos tristeza. O curioso é que a tristeza de um evento não tirava a alegria do outro. E a alegria de um evento não tirava a tristeza do outro. A gente ficou transitando entre sentimentos. Mas algo que eu e você precisamos aprender. Mesmo quando Deus nos é favorável e age com poder, nós não podemos nos alegrar só nas circunstâncias. Em Lucas, nós lemos que os discípulos voltam para Jesus empolgados. Jesus os comissionou a curar os enfermos, expulsar demônios, e eles começaram a ver o mover de Deus. E eles voltam empolgados e dizem: Senhor, no seu nome os demônios se nos submetem. E é bom demais quando você vê o mover e o poder de Deus. Mas o mesmo Jesus que os mandou, que sabia que isso ia dar resultado, olha para eles e diz: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Preste atenção, não é que Jesus está dizendo que eles não podiam se alegrar com aquilo. Ele que mandou fazer, Ele quer fazer. Eu não vim aqui dizer que Deus não vai mais mudar a circunstância, isso vai continuar acontecendo, e nós ainda vamos ver muito mover de Deus, mas a nossa maior alegria não é quando Deus muda a circunstância. Nós precisamos restaurar a alegria da salvação. Aleluia. Jesus diz: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso nos dá certeza de que um dia estaremos para sempre com Ele, quando Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. É isso que não nos deixa agir como a mulher de Jó, que joga fora uma eternidade de gozo por causa de um momento onde não recebeu o consolo de Deus. Um dia desse cheguei num evento para falar para líderes. Um outro amigo meu estava terminando de pregar, pastor Samuel Júnior, nosso amigo, estava pregando essa mensagem, ele estava falando de Jó. Ele falou: gente, a vida de Jó desmoronou inteira, depois de perder todos os bens materiais, enfermidade. Mas eu cheguei nesse finalzinho da mensagem quando ele dizia assim: Felipe, olha que interessante. A Bíblia diz que Jó se raspava com um caco. E diz: quando não sobrar mais nada na sua vida, a não ser cacos, ache uma utilidade para eles, para melhorar a sua condição. Tem gente que tem a capacidade de dizer: eu vou me erguer, eu sei que o meu Redentor vive, Ele há de se levantar sobre a terra. Mas muito mais do que essa expectativa de que Deus mude circunstâncias. Meu amigo, a alegria da salvação não pode ir embora. Tem gente ceando de forma triste porque perdeu dinheiro na pandemia, como se isso valesse mais do que a sua salvação. Meu amigo, está na hora da gente acordar. Essa igreja era imparável porque eles viviam a alegria da salvação. Eles tinham tanto gozo naquilo que eles viam. Nós não podemos pecar e ficar com isso só para nós. Todo mundo precisa disso. E ninguém tinha que ficar dando corda neles para multiplicar, porque eles estavam tão turbinados com aquilo, que eles se tornaram imparáveis. Em mais de 2000 anos de história da igreja, a igreja nunca emergiu mais fraca de uma crise, e essa não será a primeira vez. A nossa hora está chegando. Há um futuro melhor para a igreja ainda nessa terra de conquista, e algo muito mais glorioso nos aguardando a eternidade. Então eu vim aqui te dizer hoje: não se dobre diante das circunstâncias. Deixe que essa fonte sobrenatural de alegria te toque de uma forma poderosa. Está na hora da gente agarrar nesse fio desencapado, nesse trifásico. Deixar que Deus realmente nos turbine de uma forma sobrenatural. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Levante sua voz a Deus. Comece a orar. Eu vou orar por você, mas você não precisa necessariamente ouvir minha oração. Eu creio que nessa noite o Deus de toda a consolação vai se manifestar de uma forma diferenciada. Eu não vim te trazer só uma palavra de ensino. Eu vim trazer a liberação de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar: há uma transição profética acontecendo sobre essa casa, sobre as igrejas de lã.
A pandemia ainda não terminou. Alguém me disse, pastor, o senhor escreveu o livro só por causa da pandemia. Eu falei, essas verdades estavam na Bíblia antes e nós vamos precisar delas depois. Mas nessa hora, nós precisamos reaprender o significado da alegria sobrenatural. Vamos clamar a Deus. Comece a falar com Deus. Eu pedi para você ficar em pé, mas ore como você achar melhor. Em pé, sentado de joelho, em voz alta, em voz baixa, do seu jeito. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só uma palestra, um discurso. Mas nós cremos e clamamos por mais do que isso. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Consolador. Eu sei que muitos têm enfrentado dores. E nós oramos ao Deus que recolhe as lágrimas e as coloca num odre. Oramos ao Deus que transforma tristeza em alegria. Oramos ao Deus que não apenas muda as circunstâncias, mas nos muda em meio às circunstâncias. Oramos por uma descarga do teu poder, Espírito Santo. Oramos pelo revestimento do alto. Oramos por despertamento. Oramos por um novo tempo, por uma nova capacidade de conexão com o Senhor. Oramos por essa energia sobrenatural, por esse santo e poderoso combustível da alegria da salvação em nós. Sopra neste lugar, sopra teu fôlego de vida. Meu Deus, o Senhor é aquele que faz com que a tua palavra seja seguida dos sinais que acompanham. Eu sei que ainda essa noite haverá intervenção neste lugar. Mas Pai, muito mais do que mudanças circunstanciais, nós oramos pelo toque da tua mão poderosa. Nós oramos por um tempo novo. Nós oramos por novos ventos soprando sobre esse ministério. Não só os ventos de conquista que estão chegando, mas o teu sopro de vida, que nos mantém cheios de alegria, independente das circunstâncias. Toca a vida dos meus irmãos e irmãs. Muitos deles entraram neste lugar com o coração tão doído, tão machucado de tantas circunstâncias, mas Deus ainda bálsamo em Gileade. O Senhor veio consolar todos os que choram. Aleluia. E nós cremos na tua provisão e abraçamos o teu mover nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Deus, meu querido. Não deixe de orar do seu jeito, da sua maneira. Sua oração não tem que ser bonita, ela tem que ser honesta, ela tem que ser sincera. Talvez seja a hora de dizer: Deus, está doendo, mas eu estou te pedindo ajuda. Talvez seja a hora de dizer: Senhor, eu não quero só reagrupar e tentar começar, eu preciso do teu toque. Clame a Ele em nome de Jesus. Primogênito do Pai, que era e há de vir. Seu precioso amor se revelou a mim ao se entregar naquela cruz. Jesus. Jesus me revela o seu amor,
precioso sangue, preciosa vida. O teu sangue, Senhor, teu sangue me limpa, o teu sangue me salva, Jesus. Teu sangue que foi derramado na cruz, teu sangue me limpa. Diga isso, teu sangue, só o teu sangue, Senhor, teu sangue que foi derramado. Mais uma vez, diga, teu sangue me limpa. Nada mais, nada mais, nada mais. Foi derramar o teu sangue, o teu sangue me limpa, o teu sangue me salva, Jesus. Teu sangue que foi derramar, precioso sangue, preciosa vida, oferecido por mim, precioso sangue, preciosa vida, teu sacrifício oferecido por mim. Alguns de vocês, eu creio que Deus deseja fazer algo ainda mais profundo. Alguns de vocês perderam essa alegria por causa de circunstâncias. Alguns de vocês ficaram à deriva. Alguns de vocês, aquela alegria ficou naufragada em alguma circunstância do passado, e Deus deseja resgatar agora a alegria na sua vida. Você está aqui hoje, você sabe, você diz: tem um naufrágio de alegria na minha vida. Tem um naufrágio, algum lugar ficou parado. Você precisa de uma libertação, uma abertura de alegria na sua vida. Você precisa os céus abertos na sua vida. Você ouviu tudo, mas você precisa de uma libertação na área de céus claros sobre a sua vida. Se essa pessoa é você precisa de uma libertação de alegria. Se essa é você, aonde você estiver, levante suas mãos bem alto, onde você, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Lá atrás, quem será que está você? Lá atrás, quem é que tem? Quem é? Levante bem alto. Se você precisa de um renovo de alegria na sua vida, um renovo de alegria. Alegria é a sua força, querido. É a sua força, é o que vai impulsionar você para viver os propósitos de Deus. Se essa pessoa você precisa de um renovo na alegria, na força do Senhor. Se isso é você, levanta bem sua mão. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, derrame agora, Pai, em nome de Jesus, como um vento passando por esse lugar, Pai. Senhor, do lado direito à esquerdo, do esquerdo ao direito, em nome de Jesus, derrame, Senhor, o seu vento de alegria, Pai, passando por nossa mente, nosso coração, nossos olhares, Pai. Em nome de Jesus, quebre todo jugo, Senhor. Cure todo o passado, Senhor. Tire nossos olhos como a mulher, Senhor, em Provérbios 31. Possamos olhar para o futuro, sorrir, Senhor, diante do futuro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrame sobre o nosso futuro uma nova alegria, Senhor. Senhor, que possamos olhar, Senhor, independente das circunstâncias, no nosso interior vir, Senhor, águas de alegria, Senhor. No nosso interior vir águas de alegria, Senhor. Derrame, Senhor, renovo sobre cada pessoa, Senhor. Alegria transbordante, Senhor. Faça de nós contagiantes membros do corpo de Cristo, contagiando alegria por toda parte, Senhor. Esquerdo, direito, Pai, norte, sul, leste e oeste, Pai. Em nome de Jesus, levante suas mãos, vamos adorar o Senhor juntos. Teu sangue, o teu sangue me limpa, o teu sangue me salva, Jesus. Teu sangue que foi derramado na cruz, o teu sangue me limpa, oh,
precioso sangue, preciosa vida, teu sacrifício oferecido por mim. Precioso sangue, preciosa vida, teu sacrifício oferecido por mim.